Fala aí, galera, Jonatinho na parada mais um dia um pouco, é típico, mas atípico, né? Eu na cozinha lavando louça. Enfim, aqui eu tô dando uma olhada, né, eu não tive tempo ainda de parar pra poder, vou falar a verdade, eu não tive tempo de parar ainda pra selecionar por nomes, né, as perguntas da galera, mas eu dei uma passada de olho assim e vi que a galera tem bastante dúvida legal, né? Alguns com dúvidas velhas, né, antigas, de repente querendo saber a minha opinião. Enfim, eu acho que pelo apanhado que eu fiz aqui, eu acredito que muita gente quer saber a questão de treinamento, a questão do treino roubado, né, que dizem roubado, né, a questão da minha experiência nos Estados Unidos, meu conceito do Brasil em relação aos Estados Unidos, né, e deixa eu ver, questão de planejamento futuro, o que eu almejo como bodybuilder, enfim, depois eu espero estar divulgando o nome da galera, tá bem bacana. Falar do off também, tem pergunta sobre o off-season, como é que é a transição do off e tal, enfim. Sendo que, como, né, eu gostei muito, espero que continue, eu vou abrir mais links para isso, né, espero que continue mandando perguntas dessa base, que é bastante bacana. De repente, acho que no Snap eu consigo relacionar o nome à pergunta e fazer um bate-bola rápido. E aqui deixar uma coisa um pouco mais longa, né? E fazer um resumo de algumas coisas. Começando com uma delas, falando do treino, né? Enfim, é muito bom pra mim estar falando do treino. Ao mesmo tempo, não que seja desagradável. Não é desagradável. A questão é que, tipo, isso vai provando, né? Eu acredito muito nisso, que a maioria da galera que perguntou justamente sobre o treino roubado não tem mais do que, acredito que 25 anos. Não sei, posso estar falando merda, mas eu acredito que sim. Por que isso? Porque é uma galera mais jovem que não acompanha o bodybuilding a longo prazo. Ontem mesmo eu estava com dois amigos, né? Um futuro atleta e uma atleta, Marçal, e o outro é o Márcio Polaco. São meus parceiros de treino hoje em dia, que estão entrando no meu corporativo aí do Jorlantim. E eles viram o quanto, cada vez que eles vêm treinar e a gente tem aquele bate-papo pós-treino, que eu digo que a maneira, é a parte mais interessante do treino, é a conversação pós o treino, pois é o resumo de todo dia, de todo mês, e de todo ano e de toda uma vida. Eu falei de atletas da década de 70, falei de atletas da década de 70, de 80, em questão de vários quesitos: treino, pose, postura, disciplina e tudo mais. Então, assim, a base que hoje em dia a maioria dos futuros atletas, fisiculturistas ou men's physique, não sei, a base que eles têm é de uma geração bem moderna, é de uma geração sem dor com ganho. A minha época é sem dor, sem ganho. Então, assim, isso independente de recursos, né? Porque eu tenho o conceito de que quanto mais você almeja, mais você tem que se esforçar para isso. E eu toquei num ponto, num assunto, colocando da seguinte forma, que foi a maneira que eu sempre pensei quando eu comecei a competir. Eu tinha 65 quilos, né? Competia na categoria até 70 quilos juvenil. Fui vice brasileiro, fui campeão brasileiro, ganhei o estadual. Depois fui pra sênior, enfim, fui criando a minha carreira. Isso eu tô falando há 15 anos atrás, né? Não agora. E dentro disso eu fui vendo que, tipo, existem as categorias, existem os tamanhos, e treinos e tudo mais. E quando eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ter uma fita VHS, né, na mão para ver um Mr. Olympia, um The Battle for Olympia, que eram as fitas que tinha o Lee Priest treinando, Nasser, Paul Gillett, sei lá como vocês quiserem chamar.
entre outros, né, Ronnie Coleman, eu olhava assim, meu Deus, como é que pode um cara deitar no supino? Eu não aguentava 40 de cada lado sozinho. E o cara fazia, tipo, Kevin Levrone, em pré-contas, fazia com 100 de cada lado, 4, 5 repetições sozinho. Aí você pensa assim, caraca, ele deve tomar muita coisa. Todo mundo pensa isso. Todo mundo acha isso, né? Não digo que seja o contrário de alguma coisa parecida com isso. Mas existe uma coisa chamada uma cultura de treinamento. O que é isso? Você entra na academia hoje em dia, pra quê? Se pergunte isso. Eu entro pra quê? Eu entro pra ser coerente comigo ou com as pessoas. Por que eu digo isso? Porque a nossa cultura, a cultura brasileira, ela não favorece esse tipo de comportamento dentro da academia. Vocês veem eu treinando, né? Eu treino não com o meu músculo, eu treino com a minha alma. Por isso que eu exalo, entendeu? Eu exalo isso. Eu exalo disposição, exalo emoção, exalo garra, exalo ódio. É assim que funciona. Eu sempre falo, existe a técnica, já trabalhei muita técnica na minha vida, né? Até porque quem me acompanha de verdade sabe que eu faço vários tipos de treino, né? Sendo que assim, hoje em dia, vocês veem praticamente o quê? Não, isso não existe, isso não precisa disso. Realmente, será que precisa? Só que assim, você nunca vai ver um cara construir uma massa grande, que eu amei ser grande, eu não sou grande, mas eu amei ser grande, né? Senão eu não tava agora com 108, 109 em off, mas um off com uma qualidade, uma certa qualidade, né? Sendo que quando eu iniciei a minha carreira eu tinha 65. E tem gente que é bodybuilder que, se deixar pela influência dos demais, vai ficar nessa 65 a vida inteira. Tudo bem, eu vou criar uma carreira em cima disso, eu vou ser campeão mundial, né, como o próprio José Carlos, não sei se vocês conhecem, né, o grandioso José Carlos, um monge, né, foi ex-campeão mundial, enfim. Sendo que era um cara que eu, pela história de vida e de carreira que ele tem, desejaria muito ver ele num 212, né, 212 ou 202 na época, sendo que a carreira dele mesmo não se permitiu isso, porque ele sempre almejou a mesma coisa. Isso é a minha opinião, que estou de fora, né? De repente aconteceu alguns problemas que a gente não sabe e fez com que ele batesse em cima dessa tecla a vida inteira, né? Que não foi o caso do nosso conhecido, meu amigo Eduardo Correia, que começou com 75 e hoje em dia é um dos melhores da 212 na FBB Pro. Enfim, então a gente começa a analisar da seguinte forma: o quanto eu quero é o quanto eu faço, né? Por isso que, aí falando, pulando do treino para a comida, por isso que eu, né, faço minhas refeições agora nessa fase de off, bem hipercalóricas, com quantidade de comida alta, com refeições livres, quando eu achar que o meu corpo pede. Enfim, por quê? Eu almejo aumentar o peso, porque a minha demanda calórica de gasto diário é enorme. O meu treino, eu não tenho nem noção quanto é que eu gasto de caloria num treino. Eu sei que é daquele jeito que vocês acompanham e veem, né? Agachamento com 180 quilos, leg com 500 quilos, enfim. Claro que tem os dias e dias, existe a minha periodização, né? A periodização que faz é o meu corpo. Então, se eu cheguei na academia e estou disposto, eu vou dar o máximo. Foi que nem o último vídeo que eu botei de braço, 40 quilos rosca bíceps. Aí tem uma porrada de gente. Nossa, mas tá roubando. Aí quando você vai ver o Instagram do cara, o imbecil, o cara nem treina, o cara é um merda, né? O cara é um idiota. Então, o que ele tá fazendo ali, né? Por isso que eu falo, ninguém hoje em dia, pelo menos quem critica os meus vídeos, essas pessoas não assistem vídeos americanos. Não assistem vídeo dos que eu considero os melhores treinando. Na época o Ronnie, hoje em dia o Brent, Johnny Jackson. Não vê. Eu duvido que vê, porque se visse não falaria tanta besteira, tanta merda. Uma garotada que de repente
acha que descobriu a pólvora porque sabe contar macronutrientes. Porra, velho, tá de sacanagem com a minha cara? Isso me dá dor no coração, maluco. Porque eu falo, bicho, muito maneiro, mas vocês nunca vão sair do lugar, desculpa, nunca vão. Pode ser alguma coisa dentro da realidade de vocês, mas na realidade do mundo vocês não vão ser ninguém. Ninguém se não libertar a mente. Se não abaixar a cabeça e ser humilde o suficiente de tentar o quê? Pesquisar o que é aquilo. Como, por quê, pra quê. Aí teve gente que citou o próprio Ben Pacush, que eu conheço o Ben Pacush, conheci ele em Ohio, né? Tive a oportunidade de trocar algumas ideias com ele. É um cara muito técnico, muito da parte fisiológica e biomecânica do treino. Mas você acha que ele ficou assim? Há quantos anos você acha que o Ben Pacush treina? Fala pra mim agora. Quantos anos? A maioria ali tem no mínimo 20 anos de treino. 20 anos de treino com dieta, com ciclo, com tudo. Alguém sabe aqui? Não sei, de repente alguém vai colar, vai na internet e pesquisa. Com quantos anos o Brent subiu no palco a primeira vez? Ele tinha 16 anos. Hoje em dia um garoto de 16 anos brasileiro, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo o quê? A maioria. Se for nerd, tá em casa vendo no computador, tocando poeta na internet. Não tá ligado em comida, não tá ligado em treino, até porque o meio dele não deixa isso. Os coleguinhas do colégio, a professora, né? O pai, às vezes o próprio pai e a própria mãe. Não deixa. Aí quando ele fica velho, aí ele procura o ginásio por um outro motivo que não é aquele. De repente é pra curar uma doença, é pra emagrecer porque ficou obeso, é pra tentar ganhar o corpo porque ficou muito magro. Isso não impede ninguém de estudar, não impede ninguém de trabalhar. Mas por quê? Não está no padrão de vida. Não está na cultura, no apanhado cultural nosso. Infelizmente. Por isso que quem não abre o campo de mente e vai lá fora, não é ir pegar um avião, não. Pesquisar, interagir com os de lá. Como eu fiz depois de um tempo. Mas dentro do meu tempo inteiro, eu estava ali sentado parando a televisão, mesmo sem saber nada de inglês, vendo fitas dos americanos treinando. Aprendendo, vendo aquilo. Vendo aquilo. E isso eu não troco por nada nesse mundo do que eu tenha feito. Porque foi onde me deu a maior base. Foi ver os melhores treinando. A vida inteira. E acompanhando as gerações. Que ontem eu falei, como eu disse, 1970, 80, 90. Desde Bertil Fox. Alguém sabe quem é Bertil Fox? Vai na internet, bota no Google. Brutal Bertil Fox. Se vocês acham que eu roubo treinando, vê o Bertil Fox, como é que era. Um monstro. Um negro azul, gigantesco, que quase foi Mr. Olímpia em 83. 83 eu tava nascendo. Eu tava saindo da vagina. Então, pra vocês terem uma ideia. Aonde eu já fui pesquisar. Aonde eu fui buscar. Porque não tem outro jeito. Como é que você acompanha a evolução se você não sabe a origem? Por isso que eu entendo todo mundo que vem e fala do treino, fala de dieta, fala de técnica, fala de sei o que. Eu entendo tudo isso porque eu já vim lá de trás pesquisando justamente isso. Justamente isso. Só que essas pessoas que jogam isso pra cá, elas não pesquisaram o que eu pesquisei. Elas não foram lá atrás. Não foram, eu tenho certeza. Absoluta. Ninguém tem o discernimento, ou então a paciência, ou então o achômetro positivo de sentar na internet e pesquisar métodos de treino, né? Pesquisar tipos de dieta, campo variável. Não é aquela coisa pronta e acabou. Aqui nem eu não falo que o hardcore vai dar jeito na sua vida. Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Só que você que critica de repente, será que você se deu a oportunidade de fazer isso? De repente não, porque hardcore é uma coisa que nasce com você. É igual o espírito de briga. Quem tá lá no octógono, saindo na porrada, nasceu para aquilo. Pode ver que quem não nasce para aquilo e faz por algum outro motivo, não dura muito tempo. O bodybuilding não é diferente disso. Não é à toa que eu tô aqui há 15 anos. E graças a meu bom Deus e a todo o meu esforço, ó, é pouco, mas ó, senão eu não tava com 109 hoje,